Tá a sua foto e a sua imagem. É, Ixi, e agora? tá os dois juntos. Agora? Agora eu tô vendo só você. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo aí do Insta? Eu tô só Oi. ajeitando aqui as coisas para a gente poder falar aqui juntos. É, pessoal aí do YouTube não tá a melhor forma de passar aqui para vocês o. Mas tá dando para Aí, ver. Tá dando para ver. deixa, Quem deixa eu tá aí no YouTube tá tentar. conseguindo acompanhar direitinho. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Se eu fizer isso, eu saio. Não, mas tá bom. Pode Não, ver. agora foi, peraí. Peraí, deixa eu entrar aqui pro Instagram. Sim, sim, sim. Ó, vou enviar a solicitação agora. Vai dar certo. Calma aí, pessoal. Eu vou. Agora vai. Mas lá no YouTube você tá Só foto, só a foto. Você saiu. porque no meu computador em si, no meu computador, eu não tenho câmera no meu computador, Ah, entendeu? então não tem jeito. Então tá. Então, Então a gente vai ter que encerrar a transmissão pelo YouTube e a gente fazer o fica só no retorno no Instagram, Instagram. tá, gente? Encerrar lá do YouTube já de uma vez. Faz parte, faz parte. Então vamos lá, vamos seguir aqui só pelo Instagram, porque aí a gente. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então vamos lá, gente. Boa noite todo mundo. Desculpa aí pela confusão. Eu estava tentando transmitir pelo canal do YouTube também. Mas toda hora atualiza essas configurações e mudam, e aí a gente não conseguiu efetivamente transmitir. Vou chamar o Agora João. só falta me aceitar aí. Eu vou te aceitar, peraí, só um pouquinho. Adicionar o João aí. João, tô te adicionando. Boa noite, Tina. Boa noite, Marilene. Acho que agora foi, agora vai. Ah, o João. E aí? Gente, boa noite para todos. Hoje a gente vai falar sobre alimentação após AVC. É um tema muito importante e que afeta muito a recuperação de diversos sistemas após AVC. Colabora muito para uma otimização da recuperação. E tem vários temas dentro dessa questão nutricional. E eu não sei porque eu estou adicionando aqui o João e ele não está aparecendo. Mas a gente uma hora vai dar certo aqui. Fiquem tranquilos. Boa noite, Raia. Boa noite, Simone. Enquanto isso, gente, vai colocando aí, vai clicando aí nesse aviãozinho para chamar as pessoas para estarem aqui com a gente. Informação ficou, não digo que ficou devendo, mas Oi. ah, oi, agora foi, Agora apareci, hein? agora apareceu. Então, tava falando com o pessoal que a gente já tinha feito uma live e AVC, a relação foi bem legal, as pessoas gostaram muito.
E aí, eu e o João, a gente sempre troca figurinha aí, né? Estamos aí na mesma empreitada aí para as pessoas pós-AVC aí na informação dentro da área da nutrição, João e eu dentro da área da reabilitação física, na parte da fisioterapia. Então, a gente sempre troca figurinha. E aí a gente resolveu fazer uma segunda parte agora. E eu propus para ele que fosse alguma coisa relacionada no momento, desde o momento do AVC até pós-alto. Eu estou vendo que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o que fazer logo depois que tem um AVC e pós uma alta hospitalar. Então a gente vai abordar esses temas aí. Então, gente, ó, toque aí no coraçãozinho de vocês para o Instagram entender que vocês estão gostando e chegar a mais gente aí. Toque no aviãozinho para mandar para outras pessoas virem com a gente para escutar aqui o que a gente tem de informação. Boa noite, Valesca. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar porque tem, ó, um monte de tema aqui dentro desse tema maior que a gente estipulou. E o João queria mais ainda. Eu falei, chega, João, chega, porque senão não dá tempo uma hora. Não é mesmo, João? Tá falando mentira, não. Verdade. E aí a gente resolveu dividir em alguns subtemas, e aí é sobre isso que a gente vai falar. Para quem não me conhece, eu sou Ludmila Toni, sou fisioterapeuta, trabalho na recuperação de pacientes pós-AVC já há mais de 18 anos, e os meus canais e minhas redes são voltados para você que teve um AVC. E o João é AVCista, o João já teve AVC, né? E eu acho que você pode falar melhor de você rapidinho, só para se apresentar para as pessoas que não conhecem você ainda, João. Muito Verdade. obrigada. Prazer Vamos, novamente estar falando aqui com você. vamos lá. Fiz a faculdade de nutrição, né? Exatamente depois da questão do AVC. Mas antes disso, eu sou formado em nutrição pela Universidade Católica de Vitória, né? Sou de Vitória, Espírito Santo. Mas voltando um pouquinho no tempo, muito brevemente, aí, no ano de 2002, eu tive um AVC isquêmico. E depois, no ano de 2010, eu tive novamente um AVC isquêmico, porém mais rápido, mais transitório, né? E depois desse AVC de 2010 me fez pensar muita coisa no sentido de que eu precisava realmente melhorar minha alimentação. Eu não era formado ainda em nutrição, tá? Então, posteriormente eu vim melhorando minha alimentação e tudo mais, e vim fazer minha faculdade de nutrição, enfim, para poder exatamente trabalhar com esse público, né? Lembrando que eu passei 18 anos atrás, né, que eu tive meu primeiro AVC, e nisso daí me fez ganhar muita experiência, né, em questão de histórias, de pessoas, de relatos, né, em condutas, condutas médicas, né, que a gente vai também escutando, enfim, tudo mais. Então, hoje eu trabalho mais nessa parte em questão da prevenção, que ela é muito importante, tá? Tem muito estudo científico muito avançado, né, que se refere aí em questão de prevenção, e tem também a questão do pós-AVC. Né? O que tem aí em questão do pós-AVC? A gente pode trabalhar a alimentação. A alimentação ela vai ser sempre base, tá? Para esse processo de recuperação. Então, isso daí se faz de extrema importância. E trabalho com pesquisa também, tá? Então, assim, eu vivo revirando os centros de pesquisa de todo esse mundo nosso, né? Porque tem muita coisa já avançada no quesito da recuperação pós-AVC, tá bom? João, tá dando algumas cortadinhas assim, não sei se você tá me escutando bem. Eu discuto bem. Às vezes, para mim, a sua imagem às vezes dá uma travadinha. Eu não sei se para vocês a minha está travando. A sua tá travando um pouquinho de vez em quando, mais o áudio Um até do que a pouquinho? imagem. Tá travando um pouquinho. Mas assim, eu te falo, eu te sinalizo, tá dando para entender o que você tá falando, e eu te sinalizo se começar a ficar muito ruim, não der para entender, tá? Mas então eu acho que o João se torna uma pessoa bem propícia para a gente conversar a respeito. E vamos iniciar literalmente. A gente quer tentar abrir para pergunta, porque é importante a interação de vocês. Se vocês já quiserem ir colocando as perguntas, eu vou mediando isso, eu vou anotando isso, tá? Para que depois a gente possa ir falando, né, respondendo essas perguntas numa última parte da live.
Então vamos lá. A proposta hoje é a gente pensar o seguinte: no momento que você teve AVC, nas primeiras 24 horas, né, pós-AVC, do insulto mesmo, daquela lesão vascular, seja isquêmico, seja hemorrágico, há alguma coisa para a gente pensar em relação à alimentação na hora que a pessoa teve AVC? Por exemplo, pode-se comer alguma coisa ou não, né? É melhor sentir o mal, sei lá, a pessoa às vezes está com fome, ela pode ou não comer alguma coisa, enfim. E o que você tem a falar a respeito dessas primeiras 24 horas em relação à alimentação, John? Vamos lá. É até recente os dados, tá? De uma revista científica muito importante, chamada Células, né? O nome da revista, de agora de março desse ano, onde ela traz exatamente todos os processos que o corpo, que ocorrem no corpo quando a pessoa tem AVC. Então, nas primeiras 24 horas, quando ocorre o AVC, aquele insulto do AVC, ocorre ali o bloqueio da corrente sanguínea, né, por um coágulo, enfim, tudo mais. Com isso, vai reduzir o quê? Oxigênio e glicose. Faltou oxigênio e glicose, né? Então, assim, isso daí é fato. Passou as 24 horas, quando o médico ele já fala, ó, esse paciente já está num processo normalizado, hemodinâmico. Hemodinâmico, eu falo o quê? A pressão arterial, entre outras coisas, o corpo está estabilizado. Nas primeiras 24 horas, você já pode começar uma alimentação específica, tá? Por quê? Nas primeiras 24 horas ocorre esse insulto. Mas depois, após as primeiras 24 horas, até o 7º dia, já ocorre um outro insulto. É o insulto o quê? Da inflamação neural. O excesso de glutamato é como se fosse o cérebro ficar super estimulado. E é nesses momentos que ocorre a epilepsia, tá? Quando ocorre essa questão entre o 2º ao 7º dia. Então, às vezes, eles costumam usar algumas drogas, como pregabalina, enfim, tudo mais. Então, do 2º dia até o 7º dia, o cérebro ele está numa agressão ainda, ele está sendo agredido. Tá? Então, nesse processo aí, ocorre a excitosidade, a inflamação e o estresse oxidativo. Isso daí é super violento para o cérebro. Então, nesses primeiros 7 dias, eles fazem uma grande diferença para depois em questão de sequelas. Então, o que a gente tem que fazer nesses primeiros 7 dias? Se você estiver dentro do hospital, é claro que vai ser mais difícil de você entrar com uma suplementação e tudo mais. Mas, se você já tiver condições, no 2º dia, você fazer uma alimentação mais específica, tá? Mas, claro, isso tem que controlar a glicose, entre outras coisas. O quê? Alimentos roxos. Tudo que é extremamente roxo. Uva, ameixa seca, enfim, repolho roxo e tudo mais. Mas nesse momento, entre as pós 24 horas até o 7º dia, se faz necessário fazer o uso de suplementação antioxidante para poder reduzir esse nível de estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo ele está agredindo o seu cérebro, ele continua depois das 24 horas. Então, esses 7 primeiros dias, eles são decisivos. Então, se faz necessário entrar com uma suplementação para diminuir esse estresse oxidativo. Só que isso não acontece. Isso não acontece. Tá? Depois do 7º dia em diante, mas mesmo você estando no hospital, vai haver, através lá do nutricionista, enfim, tudo mais, uma conduta dietoterápica. Essa conduta dietoterápica, ela vai conforme o paciente. Ele é isquêmico, ele é hemorrágico, ele é um paciente diabético, ele é um paciente hipertenso. Então, tem que analisar isso daí também. Mas existe uma falha muito grande referente a isso, tá? Esse estudo agora de março desse ano agora traz falando sobre exatamente a necessidade de se trabalhar essa redução desse estresse oxidativo. O paciente foi para o quarto,
Se ele não tem nenhum problema com mastigação, ou se ele não foi entubado por alguma situação, a questão de fazer o uso do enteral, ele já pode entrar com essa suplementação, uma alimentação mais específica, tá? Para diminuir esse estresse oxidativo. Depois do 7º dia em diante, esse estresse oxidativo ainda continua, mas em menor força, menor quantidade, né? Vamos se dizer assim. Então, assim, o paciente teve AVC, foi para o hospital. No dia seguinte, você já tem condições de entrar com uma suplementação para diminuir esse estresse, ótimo. O paciente está no quarto, já iniciar urgente. Cada hora que se passa, é neurônio que se perde. Não é só nas primeiras 24 horas, não. Indicação específica também. Isso daí vai auxiliar. E depois, após os 7 dias, depois que ele vai para casa, fica mais fácil para ele se alimentar também. Né? Em questão de liberdade, né? Porque lá no hospital eles vão querer que a pessoa se alimente daquilo dali. Depois que esse paciente vai para casa, é preciso fazer uma alimentação muito otimizada para esse paciente. Tá? Muito otimizada, mas vai depender de cada caso, se ele é diabético, se ele é hipertenso, né? Tem várias situações. Mas uma das coisas que eu já posso te falar, que ele pode entrar com uma alimentação em si, ele pode se alimentar mais de alimentos roxos. Eu falo o quê? Berinjela, a maçã maravilhosa também. Aí entra repolho roxo, entra o brócolis. Perguntaram da beterraba. Beterraba também? A beterraba também pode. Mas se esse paciente for renal, eu não indico. Tá? Eu não indico. Aí entra uva roxa. Quanto mais roxinha, melhor. Ameixa seca, desidratada, laranja, chia, aveia, linhaça. Ali tem antioxidantes. Então, é como se fosse uma corrida contra o tempo. Porque a maioria dos casos, eu acredito que 99% dos casos, se perde esses primeiros 7 dias. Eles são bem importantes aí nessa questão da redução dessa sequela posterior. Tá? Porque já existe a sequela do insulto, do coágulo, que já se fecha ali, e diminui a questão da oxigenação e tudo mais. Mas depois continua outro insulto, que é a questão dos 7 dias, né? Então, assim, chegou em casa... Estão perguntando do açaí, João, que o açaí é roxo também? O açaí é maravilhoso, porém, o açaí bruto, não é açaí com xarope de guaraná, não. Tá? Ou você consome o açaí em pó, ou o açaí bruto, sem nada. Aí vale a pena, tá? Vale a pena. Então, assim, açaí é maravilhoso. Açaí é maravilhoso. É uma opção também. Então, entra aí chia, entra aveia, entra linhaça, entra amendoim, entra quinoa. Mas isso vai depender de cada caso, tá? Agora, se ele é diabético, eu não vou dar uma uva para ele. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Então, assim, e para aqueles pacientes também que não gostam de vegetais, a recuperação vai ficar mais complexa ainda. Porque é dos vegetais que eu vou extrair, tá? Esses fitoquímicos. Existem fórmulas farmacêuticas que podemos fazer? Pode sim, através de extrato seco. É possível, tá? É possível também. Então, de certa forma, a gente está falando aí para aquelas pessoas que conseguem ainda se alimentar, né? E que, na verdade, precisam já, não fazem alimentação integral, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá, gente? E é também necessário pensar que talvez, mesmo que você não tenha esse tipo de alimentação antes do AVC, já é uma coisa a se pensar logo no início do AVC, né? Logo depois, nos primeiros dias, que é o que o João está querendo dizer aqui. A gente sabe que não é fácil, que é toda uma mudança de comportamento, né, João? Mas que é necessário, né? E que isso pode trazer repercussões importantes, né? E essa alimentação,
ela pode ser usada para todos, assim? Então, você está falando que ela é oxidante e que ela vai melhorar, no caso aí, a questão de toda a oxidação que vai acontecendo depois de uma lesão vascular cerebral, que é o que acontece no AVC. Mas isso Uhum. acontece só nos primeiros dias? Ela pode continuar fazendo esse tipo de alimentação, os alimentos que você colocou aqui, deu exemplos, mesmo depois desses primeiros 7 dias? Mesmo que não tenha, por exemplo, já esteja estabilizado do AVC? Aqui tem muita gente, por exemplo, que tem muito mais tempo de AVC, né? Então, isso seria também indicado para essas pessoas? O insulto maior, ele é das 24 horas, depois às 7 horas, 7 dias, perdão, dos 7 dias, depois ele se estende até os 6 primeiros meses. Só que ele vai reduzindo esse insulto. Aí já esse insulto, já é o insulto do quê? Da inflamação, do estresse oxidativo. E ali no cérebro está bem forte. Quando eu tenho a presença do estresse oxidativo e inflamação, eu não vou ter neuroplasticidade, eu não vou ter neurogênese. Aí bloqueia, tá? Toda a sinapse fica tudo mais difícil. Aí você faz todo Então, aquele tá. trabalho com o paciente e não consegue, entendeu? Você pode estar se sentindo bem, não estou com a cabeça doendo, está tudo normal, a pressão está normal. Mas o estresse oxidativo ali no seu cérebro, a inflamação, ela está ocorrendo. Tá? Então, assim, respondendo a pergunta, a questão de alimentação para todo mundo e para o resto da vida. Essa alimentação você pode seguir para o resto da sua vida depois. Nos primeiros 6 meses, ocorre um insulto menor. Mas a recuperação do cérebro em si, dessa inflamação, ela pode se estender até por um ano. Isso vai depender da alimentação da pessoa. Tá? Então, se essa alimentação ela está desregrada, essa inflamação ela pode se estender por um ano. E eu acho também, mesmo que a gente não tenha, aqui ó, a Ana falou que tem 36 anos de AVC, né? Então, assim, mesmo que a gente não tenha já ainda uma inflamação pela lesão, né, do próprio AVC, a gente pode pensar que pode existir processos inflamatórios aí por todo o corpo, dificultando, por exemplo, a questão da mobilidade, né? Então, às vezes a pessoa está com um tônus muito alto, braço, uma mão muito dobrada e mantém aquela posição, gera estresse articular, gera processos inflamatórios. Eu falei há umas 2 semanas atrás, fiz uma live sobre ombro doloroso, que pode ter tendinite, bursite associado. São processos inflamatórios localizados na articulação Uhum. que vão envolver, vão repercutir num problema de movimento, né? Então, assim, e às vezes o anti-inflamatório não é, a medicação anti-inflamatória não é nem indicado para aquele caso Uhum. específico, Sim, devido à sim, condição daquela pessoa. Então, também pode ser uma boa alternativa, né, João, para melhorar aí esse processo de sim, sem oxidação, processo dúvida, inflamatório. sem dúvida. Eu te falo que quem tem uma alimentação desregrada tem um corpo inflamado. E o cérebro também. Vai passando a idade, quando você tem 20 anos é uma coisa, 30, 40, vai chegando nos 50, se você não tem uma alimentação muito boa, vai ocorrendo o processo de inflamação, tá? Então, assim, o processo de inflamação, ele está sempre andando junto. Se você vacilou com a alimentação por um tempo, a inflamação vai estar ali. É só esperando a oportunidade, E sabe o que tá? que eu Então, vejo assim, também? Muita gente fala assim, eu não consigo movimentar a perna, por exemplo, o pé. E aí meu pé fica muito inchado. Eu já tomo diurético, eu já coloco o pé para cima, eu já uso meia compressiva e mesmo assim meu pé continua inchado. Isso pode ser também um fator que a alimentação pode estar influenciando, né, num acúmulo de sem líquido aí, dúvida, gerando um processo inflamatório daquela região, né? Então, assim, é isso. claro que não é só a alimentação, é um conjunto de fatores, mas é porque às vezes as pessoas esquecem, pensam no mais óbvio, talvez, né, que seria tudo isso que eu coloquei aqui, e às vezes esquece a questão alimentar. Então, alimentos que retêm muito líquido, alimentos que
otimizam a questão inflamatória, aceleram um processo inflamatório ou pioram um processo inflamatório, Uhum. né, podem também repercutir. Por exemplo, estou dando o exemplo de um caso de É. inchaço, que é o que muita gente pergunta para mim, né? Sim. Então, assim, aí entra também a associação. No AVC é muito comum ter diminuição da mobilidade, com diminuição do movimento diminui, né, a vascularização e pode ter inchaço também, mas a pessoa já fez de tudo e não resolve. Então, gente, olha aí a associação de uma boa alimentação Uhum. com todas as outras técnicas de reabilitação física, de fisioterapia, de medicamentosas, às vezes, dando resultado. Então, às vezes, o problema pode ser esse. Às vezes, você está fazendo de tudo, você Uhum. acha que está fazendo de tudo, mas realmente não está. A alimentação pode estar influenciando para essa diminuição, por exemplo, aí, da mobilidade, do processo, aumento do processo inflamatório e aumento desse inchaço que às vezes você reclama, né? Então aí não há remédio, Sim. não há nada que faça também que vai É, resolver sozinho, né, João? é, porque aquela perna que ela não está se movimentando, aquele músculo que não está se contraindo, ele vai enfraquecendo, né? Acho que você pode falar melhor até isso. Ele vai enfraquecendo, aquela musculatura vascular ali vai enfraquecendo, porque ela não está também sendo muito utilizada, vamos dizer assim, e começa a ter extravasamento de líquidos ali das artérias, enfim, tudo mais, né? Não de sangue, mas de uma parte, a água, né? E isso daí vai criando essa questão. Agora, isso daí também pode ser rins, tá? Sim. Pode ser os rins, isso daí pode ser rins, e seria bom ir no cardiologista também, já é uma outra questão. Mas o primeiro eu iria ver se fosse os rins. Primeira coisa que eu analisaria é os rins. Mas é porque tem muita gente que já fez de tudo, entendeu? Já foi no nefro, já foi no cardio, já faz uso de medicação, já faz uso de meio compressivo, já tenta fazer movimento, coloca a perna para cima e mesmo assim não resolve, entende? Mesmo com toda É. o suporte aí de outros profissionais. E aí É. a alimentação pode ser uma alternativa, né? Que Não, pode. hoje já está muito avançado. Hoje está muito avançado já a questão da nutrição, é, a questão do uso de suplementos que eu falo, fitoterápicos, de extrato seco, que beneficiam essa questão da circulação sanguínea, tá? Que diminui essa questão do edema e tudo mais, que melhora essa circulação sanguínea e que ainda previne outros trombos, tá? Então, você já tem isso no mercado, já há muito tempo já. O que eu vejo é a questão de falta de informação. É falta de informação. Mas existem opções no mercado, sim, para você trabalhar essa prevenção, questão do AVC, questão com fitoterápicos, melhorar a circulação sanguínea e tudo mais. Mas falando a questão da alimentação, que se pode ser usada para todos, tem que ser analisado. Se o paciente está obeso, não vai ser uma colher de chia e uma colher de açaí que vai ajudar essa pessoa. Primeiro tem que o quê? Ela tem que emagrecer. Se ela está Sim. diabética, olha, diabético, atenção diabéticos, é muito sério. Pessoa diabética, num processo de recuperação pós-AVC, fica muito mais complexo. Porque o açúcar, ele cria no cérebro toxicidade. Aí ele começa a inflamar o cérebro também, tá? Então aquela neuroplasticidade, neurogênios, daí diminui e muito, e muito. Então o diabético, ele tem que estar controladinho ali sua glicose. Então você Aí tem pode pessoas também com... saber. Você que teve AVC e tem diabetes, se a sua diabetes não está controlada, se a sua glicemia não está controlada, você pode estar aí com esse processo inflamatório em alta, e isso vai Sim, dificultar a neuroplasticidade até na hora de você conseguir ganhar, por exemplo, o movimento que você está treinando lá. Então, muita gente quer, por exemplo, ganhar o movimento da mão, o movimento do pé, e a gente fala, e eu bato muito nisso, sabe, João? Claro que depende, novamente, de caso para caso, mas existem técnicas dentro da fisioterapia que otimizam essa neuroplasticidade, né? Então, o que adianta eu ficar fazendo essas técnicas se existe aí um processo inflamatório sendo otimizado aí pelo açúcar, né, no cérebro,
E aí, quem é diabético tem que controlar isso ainda mais, né? Então, eu acho que a gente precisa Exatamente. Só uma cuidar outra disso. questão. Só uma outra questão, Aí, Lúcia. rapidinho, a Rubiana só tá falando aí que tá comendo muito doce. Ela não é diabética, mas tá comendo muito doce. Mas aí serve para você também. Quem é diabético talvez controle isso melhor do que quem não é, porque tá medindo a glicemia lá todos os dias, né? Então isso serve ainda Olha, mais para você. olha como é que é o doce. Olha como é que o doce funciona. Você comer um doce de vez em quando, tudo bem, não tem tanto problema. De vez em quando, que eu quero dizer, um pedacinho de doce. Isso para as pessoas que estão fazendo um processo de recuperação. Um pedacinho de doce, uma vez na semana. Estou falando um pedacinho, tá? Agora, o doce em si, ele retira do corpo alguns minerais, tá? Falando de uma forma que fica fácil para entender, ele retira do corpo. Esses minerais é o magnésio. Magnésio, ele praticamente comanda o nosso organismo. Magnésio participa da neuroplasticidade, da memória, da concentração, tá? Então, assim, pessoas que têm epilepsia pós-AVC, o magnésio ele participa no processo de não acontecer o AVC, tá? O AVC não, perdão, a epilepsia. Então, assim, eu vejo muita gente tomando remédio em situações em que às vezes poderia ser mais fácil fazer o uso de uma suplementação mais específica e reduzir a dosagem desse remédio, porque aí esse paciente ele está fazendo um uso de medicamentos antiepiléticos, esse paciente acaba ganhando aí uns 10, 15 quilos, aí ele já começa a criar um outro problema, ele está obeso. Aí vem resistência à insulina, inflamação, e cria outro problema. Então, E, você tem que trabalhar em paralelo. e além disso, Tá? Tem que para trabalhar em gente, paralelo. na fisioterapia, um paciente obeso, a chance de ação e de troca de posição e de mobilidade diminui muito, porque o membro se torna mais pesado, fica mais difícil para se mover, fica mais difícil da gente conseguir estimular essa mobilidade. Então, ontem, por exemplo, eu fui avaliar uma paciente que engordou muito pós-AVC e fazer as trocas, as transferências posturais, as trocas, ficar de pé é muito mais difícil para ela do que uma pessoa que tem um peso normal, né? Então tem todas esses caminhos também aí que podem, né, dificultar, né? Não só pela questão, Uhum. né, de ter um risco maior de ter um AVC, né? Ter um risco de ter as alterações que vão gerar um atraso ou impedir essa neuroplasticidade de forma efetiva. E uma coisa vai puxando outra, né? É como se fosse assim, um carretel indo desembolando e uma coisa indo puxando outra. Então, precisa, assim, né, ter esse controle, né? Porque aí você engorda, você consegue Sim. movimentar menos, você inflama mais, diminui a aeroplasticidade e aí vai virando uma bola de neve. Se você movimenta menos, você engorda mais. E aí, onde que tem que controlar? Na boca, né? Não tem outra alternativa, né? E aí a É gente tem verdade. aí essas possibilidades aí que o João está colocando. Deixa eu te perguntar algumas coisas que as pessoas estão perguntando aqui, Pode, pode. para a gente não se perder aqui. É... Sucos e chá detox para aumentar o metabolismo. A pessoa está me perguntando se realmente funciona e se seria o caso. Eu já entro aqui ainda com uma complementação. Se seria o caso, seria o objetivo aumentar o metabolismo pós-AVC. Um suco detox? É, Um suco, de, um suco detox, eu não acredito que isso venha acontecer, não. O suco detox, ele só tem a finalidade de quê? Ele vai ativar, para vocês entenderem, ele vai ativar ali algumas proteínas que participam lá no seu fígado num processo de limpeza, tá? Limpeza de toxinas e tudo mais. Não que ele acelera o metabolismo, ele faz só um processo de limpeza, tá? O que acelera o metabolismo
São outras questões, são outras questões. É um outro órgão. Quem dá uma acelerada no metabolismo é a tireoide, né? E não o fígado, você trabalhar com o fígado. O suco detox trabalha com o fígado, para limpar toxinas, né? Enfim. Mas você acha que pós um AVC esse precisa ser um objetivo em questão Não, nutricional, de de forma aceleração alguma. de metabolismo? Não, Não. né? Pós-AVC, você fala o quê? Dentro de um ano? Se a pessoa está dentro de um ano para ficar inventando de fazer suco detox, eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade, tá? Uhum. Até mesmo porque esse consumo de folhas verdes escuras aí, se ele estiver fazendo uso de anticoagulante, já vai começar a ter algumas alterações aí, né? Varfarina, quem toma aí remédio para afinar o sangue, já vai ter algumas complicações. Então eu não vejo essa questão não. Essa questão do suco detox, eu vejo isso na internet, eu fico muito preocupado. Por quê? O processo de desintoxicação do fígado eu não, é muito além de tomar um suco verde. Tá? Quando você faz o processo em questão de fazer suco verde e fazer o uso, existem 3 fases no fígado, só para poder falar rapidamente. Existem 3 fases no nosso fígado que ele precisa passar o processo de desintoxicação. Fase 1, fase 2, fase 3. O suco detox ele vai fazer da fase 1 para a fase 2. Aí, essa substância que ela estava quietinha lá no seu fígado, sem causar nenhum grandes problemas, quando ela passar para a fase 2 e fase 3, na verdade, ou melhor, ela não vai passar para a fase 2 e fase 3. Ela já vai ficar solta no seu fígado. Vai te dar gordura no fígado. Existe, para você fazer desintoxicação de fígado, você tem que trabalhar com suco detox e uma quantidade de vitaminas e minerais antioxidantes em doses mais elevadas. Aí você passa aquela substância que está lá inativa para ela se tornar uma substância solta na corrente sanguínea, na fase 3, e ser eliminada pela urina. Mas não é só com suco detox que faz isso não, tá? Ok. Estão me perguntando também que falam muito de utilizar gergelim, chá de gergelim com mostarda. Se você já ouviu falar nisso pós-AVC, se você já ouviu falar nisso e se tem algum efeito realmente. O gergelim é muito bom, tem um óleo muito bom nele, né? Ele é excepcional, né? Mas essa mistura aí eu acho meio, assim, não tem muito cabimento. Até mesmo porque a composição química do gergelim, ela, ela não vai ativar as proteínas lá no seu organismo para fazer neuroplasticidade. Ela não tem essa capacidade, tá? Ok, ok. Fazer dieta intermitente pós-AVC? Pode. Poder pode. Porém, olha só, quando você fica com a boca fechada, sem comer nada, o que deixou de você consumir naquele momento? Nutrientes. O que seu cérebro precisa para poder recuperar? Nutrientes. João, vou fazer jejum intermitente 2 vezes a semana, só até meio-dia. Beleza, sem problema algum. Ah, João, vou ficar fazendo jejum intermitente durante 18 horas. Eu não vejo essa questão, porque você deixa de comer. Nesse primeiro 1 ano, é uma janela de abertura que você tem de recuperação do seu cérebro. Passou 1 ano, você vai ter que investir muito com a alimentação para fazer essa recuperação. E E questão da fisioterapia também, que entra junto. é, e também, se o paciente chegar para mim fazendo dieta intermitente, jejum intermitente, se ele já tiver, sei Vai lá, cair 6 horas aí. sem comer, eu falo, vai embora, não vou te atender não, porque como é que ele vai ter força mesmo que ele não movimente nada, como é que ele vai ter força para pensar em movimentar? Como é que ele vai ter força Tem para glicose. reagir? Exatamente. Então, assim, não é Glicose. uma questão nem de poder e não poder. Eu acho que tem que, mais uma vez, colocar na balança, ver cada caso. Porque um monte de gente perguntou aqui, eu acho que umas 4, 5 pessoas. Eu sempre falo isso. Uhum. É a pergunta de US$ 1 milhão, que se você pudesse ter uma resposta
reta e direta, era uma pergunta que valia muito dinheiro. Fala, nem 1 bilhão, 1 bilhão, nem 1 milhão. Como que faz para emagrecer? Como que faz para não engordar? Né? É uma pergunta, é uma resposta fácil, eu acho, me corrija se eu estiver enganada, eu acho que é uma resposta fácil, mas que a gente sabe o que pode comer para não engordar, o que pode comer para manter o peso legal. Eu acho que o processo para isso é que é mais difícil, né, João? É conseguir comer as coisas adequadas, é saber o que é adequado e conseguir comer as coisas que são mais adequadas. Então, assim, infelizmente, tudo que é viciante, tudo que é gostoso, né, mais gostoso, são as coisas que geralmente engorda, né? E que vai criando um certo vício mesmo do organismo em querer comer mais. Eu falo até que o cérebro é meio burro nessas questões, né? Então, assim, é muito difícil. Me corrija se eu estiver errado e pode até falar, mas eu acho que é muito difícil dar uma resposta assertiva em relação a isso. Mas tem algumas coisas gerais que eu acho que a gente pode orientar aqui, né, em relação a não engordar, né? O que você pode estar falando aí para o pessoal? Vamos lá. Essa questão do emagrecimento, primeiro a pessoa tem que fazer reeducação alimentar, mudança de hábitos. Hábitos que são trazidos lá da sua infância, né? E toda vez quando eu vou dormir, eu tomo um copo de leite com açúcar. É um hábito que ela tem desde criança que a mãe dela passou. Aí quando eu chego para aquela paciente e falo, olha, a gente vai ter que tirar esse copo de leite com açúcar antes de dormir. Quê? Não pode não, que não sei o quê. É mudança de hábitos. Para você, na sua cabeça, você acha que aquilo é normal, porque você era criança ou adolescente e sua mãe te passou aquilo. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando eu vejo as pessoas procurando emagrecimento na internet e tudo mais, eu falo, vai falhar. Ela vai falhar. Por quê? Às vezes ela acha que o que ela está fazendo está certo. Né? Depois do almoço, eu tomo um copo de suco com açúcar. Porque era uma cultura da família dela. Então, se ela falar isso para alguém, ela vai falar assim, não, eu tomo um copo de suco com açúcar, tô normal, porque na minha família sempre foi assim. Todo mundo faz, assim, né? Minha família faz, é normal. E se alguém não faz, ela acha estranho, né? Então, assim, o emagrecimento a gente se faz comendo. Nós temos que entender que o nosso corpo está desnutrido. Quando eu falo desnutrido, o que eu quero dizer é desnutrição de magreza, não. É desnutrição nutricional. Esse corpo está inflamado, as funções dele, do metabolismo, não está funcionando direito, porque está inflamado, está faltando vitamina, está faltando mineral. Esse paciente está estressado, tem uma vida estressada, cortisol está lá em cima, dorme mal, dormir mal acaba com o organismo, tá? Acaba com o organismo, aumenta a pressão arterial, faz a pessoa se tornar diabética. Na hora que você pode nem precisar comer doce, é só você ficar durante anos dormindo mal, de uma hora para outra você pode parecer diabética. Olha, então, a Cris está falando aí, também. João, é uma mudança de paradigma, e realmente é isso mesmo, é uma mudança de paradigma. Se você pensar num todo, como o João está falando aí, eu sou meio a prova viva disso. Eu tive, depois de 2 gestações, um aumento de peso importante e achava que era impossível conseguir diminuir o peso. E assim, é difícil você mudar todos esses hábitos, mas não é impossível. E você tem que pensar nisso desde depois que você teve o AVC. Então, independente aí do seu tempo de AVC, se você tem 1 semana, 10 dias, se tem pouco tempo, né? Então, se preocupe, porque você pode ganhar peso, porque de certa forma a sua mobilidade fica reduzida, né? Então, já se pense nisso desde agora, porque se você ganha peso pela mobilidade estar reduzida, começa a comer muito, né? Se movimenta menos, vai criando um ciclo vicioso que eu acabei de falar aqui agora. Vai ficando cada vez mais difícil, porque o peso vai aumentando cada vez mais, e vai ficando cada vez mais difícil de se movimentar. Fora a repercussão em outros sistemas, que o João falou do paciente diabético, do sistema renal, tá? E quem já teve AVC há mais tempo,
toma cuidado também, porque pode cada vez mais ganhando, né? Fala, João. Eu estou vendo uma pergunta da Rúbia. Sábado e domingo pode ser dia do lixo? Para quem teve AVC, olha, que está naquele processo de recuperação, tem que andar na linha os 7 dias, 7 noites. Vocês têm que entender que o que a gente já come já não está mais suprindo o que o nosso corpo precisa. Para você fazer uma alimentação, fazer o seu corpo suprir 100%, tem que fazer uma super alimentação, 5, 6 refeições diárias ali. Então, assim, essa história do dia do lixo, cuidado, que ele vai minando o seu organismo devagar. E eu achei muito interessante o que você falou na nossa live anterior, e eu acho que cabe aqui, porque isso é sempre bom repetir e refletir sobre isso. Que é a questão do equilíbrio, né? Que precisa-se de um equilíbrio importante para a alimentação, e aí entra a questão do dia do lixo, né? Você acaba gerando um desequilíbrio. Pode falar isso para a gente um pouquinho melhor? Eu achei isso fantástico. Essa questão do desequilíbrio, do equilíbrio alimentar, né, que se fala muito, é exatamente mais ou menos o que a Rúbia está comentando aí. Ela faz, um exemplo, não ela, mas assim, de segunda a sexta-feira a pessoa, ela faz uma alimentação correta, o que ela acha que está fazendo, né? Para você fazer uma alimentação correta, só quem vai te dizer vai ser um nutricionista. Por mais que você venha estudar lá na internet e tudo mais, mas você nunca vai chegar ao resultado. Então, assim, essa questão do equilíbrio, de segunda a sexta eu me alimentei bem, sábado e domingo eu vou chutar o pau na barraca. Não é bem assim, não. Hoje eu me alimentei muito bem. Agora cheguei de noite, eu vou comer meia barra de chocolate. Então, os meus alimentos bons que eu consumi, os meus alimentos que eu consumi ruim, o alimento que eu consumi ruim, esse foi maior do que esse. Então, estou em saldo positivo. Errado. Você tem que entender que o nosso corpo já trabalha no déficit diário, numa deficiência diária. Aí você me coloca aí alimentos que não valem a pena, você reduz, você entendeu? Esse equilíbrio, tá? Então, esse equilíbrio aí, eu vejo muito isso. Para mim, equilíbrio é você, quando você for comer um doce, alguma coisa, é você comer numa quantidade pequena. Aí você tem um equilíbrio, porque você tem um equilíbrio mental. E não é comer uma barra de chocolate inteira de uma vez. Aí você está em desequilíbrio mental. Porque você vai comer uma barra. Entendeu? Então tem que se conversar aí o que está acontecendo. E o que eu acho interessante é isso que você falou, e eu mesma não tinha esse conhecimento, e muita gente pensa desse jeito, né? Esse esquema de compensação não funciona, né? É como se tudo que você estivesse trazendo de bom para o seu corpo, de alimento legal para o seu corpo, na hora que você vai e come um alimento que não é legal, é como se todos os nutrientes que aquele alimento legal trouxe tivesse que trabalhar com uma velocidade mais alta, vamos dizer assim, para combater aquilo de ruim que está entrando no seu corpo. Então, ao invés de ir para o seu sistema, para os seus organismos e fazer com que o seu corpo funcione bem, é mais ou menos por aí, não é? Ele tem que trabalhar combatendo o que está entrando de ruim, né? Não é mais ou menos isso que eu entendi? Isso, é desviado, né? Os nutrientes vão ser desviados para combater aquele alimento ruim. O açúcar, né? E a gente não tem essa ideia. Não, eu, para te falar a verdade, essa questão de equilíbrio alimentar, isso para mim é desculpa para pisar no pé no lixo, vamos dizer assim. Você entendeu? Isso daí é uma desculpa. Agora, você dizer que você tem um equilíbrio alimentar, chega no final do dia ou no meio da manhã, aí vou comer um doce, você coma lá uma barrinha pequenininha de chocolate, você tem equilíbrio. Agora chega no final de semana, você vai comer uma pizza inteira. Mas que equilíbrio é esse? Você acha que aquela pizza inteira, só porque ela comeu só no final de semana, e tem outra coisa. Segunda-feira, aquela pessoa foi lá e comeu um pedacinho de bacon. Na terça-feira, ela comeu uma linguiça. Na quarta-feira, ela comeu 2 fatias de pizza. Na quinta, sexta-feira, ela tomou umas 3 garrafas de cerveja. Aí ela vai falar que é equilíbrio.
ela vai falar que é equilíbrio. Você entendeu? Essa pessoa vai falar que é equilíbrio para você. Só que nós já estamos trabalhando com a conta no vermelho. Por que as pessoas estão adoecendo tanto? O corpo não está aguentando mais. Né? É só você ir nos hospitais. Nós, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas da área da saúde, a gente sabe, né? Porque eu já tive a convivência questão de hospital. É só você ir lá, está lotado. Então, nosso organismo já está trabalhando no tanque vazio. Né? E para você trabalhar num tanque azul, uma quantidade boa ali de nutrientes, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Então isso é fundamental. E se você ainda não acredita nisso, você pode ir Meu Deus do ver céu. em qualquer tipo de controle de fator de risco para VC, tá lá, alimentação saudável. E aí, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala, no geral, gente, alimentos frescos, né? Alimentos não industrializados, diminuição de consumo de açúcar, de farinha branca. Ó, a nutricionista, não sou nem nutricionista, não, mas eu tô falando pelo que eu sei das informações, assim, que os especialistas falam. Não é isso, João? Estou muito errada, não? Isso. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A questão da alimentação saudável, ela não é uma alimentação cara, não, tá? Eu acho que tem que quebrar um paradigma aí de achar que nutricionista passa só alimento caro, que nutricionista vai cortar tudo que ele gosta de coisas boas, ou, na verdade, no fundo, ruins, vai cortar tudo, que nutricionista é caro, você entendeu? E entre outras coisas. Eu acho que está faltando, eu escuto isso 100% dos meus pacientes quando eu vou atender. É a conduta do profissional. As pessoas só chegam para mim reclamando. Parece que não conversa com o profissional. Precisa ter uma conversa ali. Antes de você quiser fazer um acompanhamento, que seja comigo ou com a Lud, pergunta para ela, ou pergunta para mim, um exemplo, ou qualquer outro profissional que esteja aí na sua cidade, enfim. Como que ele trabalha? Qual a conduta dele? Como é que vai ser essa conduta? Antes de você fechar isso com o profissional. Não precisa ter essa conversa aí também. Eu acho que isso aí está faltando muito. Sim. Vamos só responder algumas outras perguntas rápidas. Você quer falar? Desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Que eu acho que está acabando o tempo. Tá. Faltam só 4 minutos aqui pelas minhas contas. 4 minutos? Por aí. Se quiser sair e voltar, para mim tá tranquilo. Tá, a gente pode, mas assim, eu consigo ficar mais uns 20 minutos a mais, mas eu acho que é suficiente, não é? Pode ser? Isso. Então, gente, se finalizar aqui, a gente vai retomar para continuar e dar só uma finalizada, porque tem algumas perguntas que eu acho que é importante responder. E a gente quer falar algumas outras coisas também que eu acho que a gente acha que é importante também colocar, tá? Então, acompanhe aí, vão entrando, né? E assim como vocês entraram no início aqui, a gente vai estender mais uns 20 minutinhos. Então, vamos lá. Me perguntaram em relação à cúrcuma. Eu já ouvi falar a questão de prevenir alguns tipos de câncer e de ter um poder anti-inflamatório. É isso mesmo, João? Ou eu estou desinformada? A cúrcuma, ela é poderosa. Super poderosa. Só que ela tem contraindicações. No paciente com quem faz uso de varfarina, Marevan, esquece. Não faça o uso. Quem retirou a vesícula, esquece. Não faz o uso. Tá? Quem tem problemas gástricos, também não. Então, a cúrcuma, ela é um poderoso anti-inflamatório, mas você tem que saber usar. Você tem que saber usar. Mais uma vez, precisa de uma orientação de um nutricionista. Se você faz uso da cúrcuma junto com remédio antiepilético, olha, pode te levar a outras questões complexas aí, tá? Eu me recordo aqui de uma paciente umas 2 semanas atrás, uma amiga dela falou que para tomar um chá para poder dormir.
porque ela estava dormindo mal e ela estava fazendo uso de antiepilético. Você sabe quantas horas ela foi acordar depois? 16 horas. Não. Imagina o desespero daquela família vendo a pessoa dormindo e ela não acordava. Por quê? Houve ali uma interação do remédio e do fitoterápico. Olha, eu tenho muito cuidado com isso, em questão de fitoterapia. Eu pergunto para a pessoa tudo, qual remédio você está usando? Tá, tudo bem. E ali eu vou questionando. Porque essa junção aí pode ser super perigosa. Tá, então fica aí a dica, tá, gente? Perguntaram a respeito de tomar vinho, tomar uma taça de vinho todos os dias, se faz bem para a circulação, enfim, para o coração. Para esse paciente AVCista, que já. Sim. Foi quando o AVC? Então, foi quando? Eu acho que foi a Micheline que perguntou. A Micheline, não tenho certeza. A Micheline já tem um tempo, né? O seu AVC, eu acho que foi uns 2, 3 anos, se eu não me engano. Mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Eu não vejo problema nisso. Gente, eu estou falando uma tacinha, não é uma taçona, não, tá? Uma tacinha. Pelo amor de Deus. Mas de vinho tinto de preferência. Mas um vinho tinto de qualidade. Tá? Não é aqueles vinhos com aquelas Um ano e garrafas. meio aí. A Micheline tem 1 ano e meio de AVC. Um ano e meio, entendi. Você pode fazer o consumo, sim, mas numa dosagem pequena, tá? No máximo aí, vamos supor, 60 ml de vinho, um cálice pequeno de vinho por dia. Não vejo problema. Só que use um vinho de qualidade, tá bom? Porque esses vinhos de baixa qualidade, ele tem um teor alcoólico muito grande e tem muita impureza, tá? Então isso daí não vai ser muito bacana. Tá bom, então, pode falar aí. deixa eu ver aqui. Em relação a churrasco, se churrasco faz mal ou não. Nossa, isso que eu ia falar aqui, tô até separado aqui. Ô, João, eu acho que a gente não vai conseguir voltar, João. Eu acho que a gente vai ter que marcar Será? uma outra live. Porque eu tô com o neném pequeno aqui, ele tá chorando. Ai, meu Deus. Oh, Eu não consigo. Eu tenho que dar uma atenção para ele aqui agora. E entendi. aí eu espero que Entendi. todo mundo Vamos. entenda, gente. A gente fica aí a dever um outro momento aí, porque sempre dá muito pano para manga, sempre dá muita pergunta e a gente queria fazer e falar outras coisas também, entendeu? Ele tá aqui chorando, tadinho. Mas Não, enfim, tranquilo. fala em relação ao churrasco até a gente finalizar aqui, até dar o tempo de Churrasco. acabar. Olha, vamos lá, churrasco. Carne vermelha, depois que teve AVC, os primeiros 6 meses. Eu digo os primeiros 3 meses, carne vermelha magra, sem gordura. Passou os 3 meses, o importante é você consumir só o quê? A cada 10 dias uma carne vermelha. Porque a carne vermelha, ela é inflamatória para o intestino. Tá? Ela é inflamatória. Então, para quem já teve AVC ou que também nunca teve AVC, a carne vermelha faça o consumo só uma vez por semana. A população brasileira aumentou o consumo de carne vermelha nos últimos 15 anos em 30%. Tem gente comendo carne vermelha 3 vezes por semana, está inflamando o intestino. A carne vermelha, ela é aterogênica. O que é aterogênica? Ela cria placas de aterosclerose lá nas veias, nas artérias. Isso daí está muito bem claro, tá? Isso daí é muito bem claro. Foi até um artigo que eu peguei de um instituto lá do Canadá, um professor de neurologia, que trabalha com pesquisa há 30 anos na área de aterosclerose. Enfim, tive esse contato com ele via e-mail, enfim. Ele me deu muito material lá, ele é um estudioso já há 30 anos, você imagina, né? Ô, gente, faltam 20 segundos. João, a gente, como sempre, vai ficar faltando aí Tranquilo. tempo para assunto e a gente marca uma nova live aí e a gente vai conversando. Sempre falta tempo, né, João? Isso é bom, isso não é ruim, não, né? Aline,
A Aline perguntou agora por último aí. Me manda um direct